Programa Café com Resenha. Oferecimento Santé, planos de saúde, o seu bem mais seguro. E Cafeteria The Best Coffee, o melhor café da cidade está aqui. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo trazer até você um bate-papo muito agradável, como eu sempre costumo dizer, brincando, mas é a realidade, não há pauta. A intenção aqui nossa, minha, do Alberto Miguel, é produzir e levar até você um programa que traga alguns pensamentos, algumas discussões, uma abordagem, mas sobretudo uma reflexão produtiva a respeito de tudo o que acontece. Durante o tempo que aqui estamos, já debatemos assuntos da nossa cidade, da política, do cotidiano normal, debatemos muito questões de comportamento, religiosas, enfim. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Café com Resenha, aqui na The Best Coffee, que está na recepção aqui do prédio do Instituto Batista Beneficente Monte Irmão, eu recebo o pastor Paulo Pimentel, pastor da Igreja Batista na Tijuca, também é o presidente do Lar Feliz, que trabalha com idosos, que cuida de idosos. Pastor, seja muito bem-vindo a este humilde recinto que tenho o prazer de lhe receber. Uma alegria, pastor Alberto, poder estar com vocês nesse momento. E também vamos receber aqui o Marcelinho, né? Ficou conhecido aí como Marcelinho Milagre. Marcelinho, o convite para ele estar aqui hoje é muito pertinente, uma vez que Marcelinho passou pela tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade, em Teresópolis. Em 2011, no dia 12 de 2011, esta cidade passou por uma das maiores tragédias que esse país já viveu. Inclusive hoje, nós vamos aproveitar este espaço aqui para falar sobre isso, sobre as tragédias que aconteceram, esses momentos lamentáveis que nós estamos vivendo, mas sobretudo vamos tentar pensar com um pouco de razão, de clareza, para tentarmos de alguma maneira entender e de alguma maneira refletir o que isso pode nos trazer de proveito. Marcelinho, seja muito bem-vindo também. É um prazer, né? Tem que agradecer a oportunidade, né? Porque mais uma vez a gente tem que agradecer o nome do Senhor, né? Com certeza. E hoje aqui a gente vai ver conforme a mão de Deus operou e opera ainda nessas tragédias. Amém. O nosso programa, ele é assistido, graças a Deus, por todo tipo de pessoa, né? Eu fico até feliz quando na cidade, caminhando, sou abordado por pessoas que nem são evangélicos. Ontem, inclusive, transitando por Albuquerque, um rapaz me parou, falou do programa, e eu fico feliz por isso, né? E nós temos essa iniciativa aqui, de levar até você que está em casa um programa que possa, de alguma maneira, também trazer informação. Marcelinho, você passou por uma experiência que une as duas coisas. Eu vivi bem de perto aqui, né? Todos nós, a cidade toda viveu. Inclusive, você até me deu o privilégio de me tornar famoso por 5 minutos no Fantástico. Seu casamento foi filmado e eu tive a honra de fazer o seu casamento junto com a Simone, que é uma mulher de Deus, não é? E provou isso na época da tragédia, estar ao seu lado. Simone deu um exemplo de mulher de Deus, de pessoa, de tudo. Você ficou 16 horas soterrado. Eu me lembro bem que eu tinha acabado de chegar em Teresópolis, 4 dias. E eu cheguei aqui, tinha voltado do Rio de Janeiro, porque eu não sabia do que tinha acontecido. Lá no Rio que eu tomei ciência, na Rádio Melodia. Voltei correndo, cheguei aqui. Primeiro lugar que eu fui foi para o Espanhol, onde você estava. Queria que você aproveitasse esse espaço aqui para contar um pouco do seu testemunho, né? Pode ser que algumas pessoas não saibam, embora eu ache difícil, aqui em Teresópolis, mas que você conte seu testemunho e que sirva também como exemplo o teu poder de superação, Marcelo. Primeiramente, né, eu quero dizer que nada é por acaso. Sim. Né? E primeiramente, o amor do Senhor, ele é muito maior. Tanto que Paulo fala, a Bíblia toda ela fala, ele nos constrange de uma maneira assim, sobrenatural. E o amor do Senhor chegou lá nos 4 metros, onde eu estava soterrado ali no Espanhol. O teu testemunho hoje alcança muitas pessoas. Porque eu sei que sem eu sair de Teresópolis, sem eu sair do Espanhol, eu falei a milhares de pessoas. Correu o mundo todo. Milhares de pessoas sabiam que ali estava um servo do Senhor, soterrado. E quando eu saí dali, tanto que eu estava até conversando com o Nascimento da Defesa Civil, ele virou: Marcelo, nós fomos lá para resgatar um cara no corpo e te achamos com vida.
Quanto tempo você ficou soterrado mesmo? Até que não chegou ninguém, porque aconteceu de madrugada, não foi isso? Foi. Aconteceu por volta de 3h20 da manhã. Até que horas que chegou alguém lá? Chegou mais ou menos por volta de 10 horas, 9 e pouca da manhã. Até esse horário aí. Eu estava escutando, eu comecei a escutar. Mas o que você conseguiu? Você não via nada? Nada. Estava debaixo mesmo dos escombros? Nada. Como se fosse, se a gente estivesse em casa assistindo televisão, vou dar um exemplo assim, né? E de repente, bum, desce aquele apagão, acabasse a luz, você ficasse perdido, não enxerga nem um palmo na frente do seu nariz, conforme diz, né? Você não consegue olhar, você não consegue ver nada, só aquele breu e de repente aquele silêncio. Eu lembro que quando eu estava soterrado, eu senti um cheiro de gás muito forte. Quando a gente abre uma fura, né, do gás e a gente demora a acender, dá aquele cheiro, mas parecia que deveria ter umas 20, 30 furas. E você sentiu o cheiro? Eu senti um cheiro muito forte, mas o Senhor foi tão maravilhoso comigo que Ele limpou aquele ar que estava ali, né, aquele bolsão, para mim poder respirar. Que era para intoxicar. É para intoxicar. E nem isso, porque eu tive hipotermia. Então muita gente, né, acha que não tem solução, que Jesus não está me vendo, mas está difícil. Para mim estava difícil, para mim estava complicado. E depois também, porque a gente visitava você no hospital, eu me recordo que logo no início que você saiu e foi hospitalizado, tinha momentos que a gente temia pela sua vida. Porque eu fiquei 19 dias no CTI, né? Nesses 19 dias eu fiz hemodiálise. Mas agora, aí, pastor, que eu quero entrar no seguinte, olha só que coisa linda que é o Evangelho. E, infelizmente, como as pessoas não conseguem usufruir tanto desse Evangelho lindo que Cristo deixou para nós. Na realidade, o Marcelinho ressuscitou, renasceu, quando ele aceitou Cristo. Porque ele tem uma história de vida antes de Jesus. Marcelinho foi liberto, acho que pode falar aqui, todo mundo conhece a sua história, foi liberto das drogas. Então, o maior milagre na vida do Marcelinho foi conhecer a Jesus Cristo. Você começou falando algo que os milagres são para engrandecerem o nome do Senhor e glorificar o nome dele. Jesus vai falar isso. Na realidade, João, registrando o Evangelho, vai dizer o seguinte, que estes milagres foram registrados para que nós pudéssemos crer que ele é o Filho de Deus. E crendo que ele é o Filho de Deus, nós somos salvos. Então, na realidade, se você morre, Marcelinho, naquele dia, no dia que houve a tragédia, é o que o pastor falou, é lucro. Porque a sua alma já estava salva, você já tinha aceitado a Cristo, já estava salvo. Então, se morre ali, é lucro. O testemunho já estava contado. A maior vitória na vida do Marcelinho, na realidade, foi ele ser liberto das drogas, conhecer Cristo e ter a salvação, ter a vida eterna. É aqui que a gente trabalha um pouco a questão da causa, do efeito, do espiritual e do natural. Deus tem compromisso em dar o livramento ao Marcelinho naquela tragédia? O compromisso maior foi de enviar seu filho para nos salvar. Ponto. Não é isso aí? Esse é o maior benefício, o maior lucro que nós temos na vida. O restante são consequências. Não é mais ou menos por aí, pastor, que a gente tem que fazer a leitura da vida? Eu creio que é exatamente isso. A gente tem que amadurecer. Isso, boa palavra. O ensinamento bíblico é para a gente buscar maturidade Isso. cristã. Se a gente continuar sendo infantil, a gente vai se alimentar só com leite, está lá em Hebreus. O alimento sólido é para os entendidos. Então, lamentavelmente, muitos ficam somente com essa alimentaçãozinha básica da vida cristã, mas não amadurece. Então, vem uma circunstância diferente, a pessoa não sabe lidar com ela. O pastor Mauro Israel Moreira morreu de câncer por volta dos 50 anos de idade. Primeira igreja batista em São Gonçalo. 5.000 membros. Nunca fumou, nunca bebeu, 4 irmãos, todos pastores. Ele estava tão mal, mas tão mal, que ele quis ver a igreja dele. Os médicos não permitiam, mas ele foi para o aparato médico. Aí ele disse o seguinte para a igreja, pele e osso, era o estado físico dele. Eu sei que vocês oram pela minha cura, e se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas saibam de uma coisa, se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. É isso aí, é desse então, jeito. Seja pela vida, seja pela morte, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Isso. Então o cristão ele tem que ter maturidade para enfrentar essas circunstâncias e não ficar espiritualizando ou mistificando tudo. Claro, nós louvamos a Deus porque você está aqui vivo.
E outros crentes que não estão. Que não estão. Conversei recentemente com alguém da primeira igreja batista, aqui em Teresópolis. Vários membros da nossa igreja não apareceram naquela região lá do Campo Grande. Nunca apareceram. Eram crentes fiéis. Eu lembro de uma senhora, crente fiel, simples, não apareceu. Então, por que o Marcelinho apareceu? Por que o outro não apareceu? E aí? Essas inquirições não nos pertencem. Não nos pertencem. Nas duas circunstâncias, nós damos glória a Deus. Isso aí. Por aqueles que agora estão usufruindo da glória celestial e pelo Marcelinho, que está contando, que ainda vai dar muita glória a Deus aqui conosco. É isso aí. Ou seja, nas duas circunstâncias, nós temos paz no coração. Nós não ficamos aflitos em meio a essas circunstâncias. A Deus toda honra, toda glória. A gente está se acostumando muito com as fórmulas prontas. Comportamento que eu tenho me colocado totalmente contrário. Exatamente por essa leitura que o senhor está fazendo. A vida tem variações, surpresas, coisas que nós não podemos evitar e nem prever. Exato. Então o importante, acredito eu, não é a fórmula pronta, faça isso, faça aquilo. O importante nessa história toda é a estrutura espiritual que você cria, a maturidade que você consegue construir, que lhe dá a capacidade para enfrentar tudo isso. O povo evangélico deu uma demonstração, foi assim, o efeito Pedro, né? Eu e pastor Alberto Miguel gostamos muito do Pedro, porque ele é um exemplo para tudo. É aquela história, Jesus vai lavar os pés dele. Não, senhor, que isso, lavar meus pés? Não precisa, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte. Não, então lava o corpo todo. Calma, Pedro. Então, é mais ou menos o povo. Ou ele é cético ou ele é extremista nas reações. A política mostrou isso. Essas eleições aí deu um DNA do crente, mas de uma maneira assim muito clara do comportamento cristão. Mais uma vez, eu quero puxar esse ponto aqui, porque nessa tragédia, mais especificamente a tragédia com o jornalista Ricardo Boechat, que dito por todos que era ateu, eu que acompanho muito ele pela rádio, né, assisti o programa dele quase sempre, descendo para o Rio, estava sempre ouvindo aqui em Teresópolis, sempre ouvindo, né? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã, independente da fé dele não ter ou ter, um cara extremamente inteligente, gostava muito das colocações dele, inclusive, a meu juízo, foi quem fez a melhor colocação com relação a Bolsonaro, a melhor, e mesmo tendo pontos contrários em função do avanço do povo evangélico, que ele não aceitava, mas ele fez uma leitura muito racional de tudo isso. Bom, Ricardo Boechat, que algumas vezes criou confronto com líderes religiosos, inclusive o pastor Silas Malafaia, dito por crentes que foram para as mídias dizer que era Deus se vingando porque ele se levantou contra um servo do Senhor. Você vê que mensagem terrível que o evangelho passa. O evangelho não, né? Que alguns que se dizem evangélicos passam para o mundo de um Deus vingativo, um Deus que mata um por causa de outro. Não é uma hora, pastor, para a gente fazer o contrário, usar o evangelho para pregar paz e não criar esse ambiente de guerra, que nós já viemos da política com isso. E agora, uma família sofrendo, eles não respeitam os familiares. E tem o piloto na história também, que não era importante para a mídia, mas para Deus é a mesma coisa. Não é isso? Você não acha que é uma falta de respeito? E agora eu quero me dirigir aos chamados evangélicos. Com esse monte de bobajada que fala no momento como esse, falar algo tão absurdo, pastor. Eu acho que o silêncio com relação a esse pessoal é melhor para todo mundo. Fala alto, porque realmente é muita infantilidade, é falta de respeito, falta de caridade, falta de amor. Perdeu-se uma vida, perderam-se duas vidas. O motorista do caminhão, não sei como é que está também. Isso, tem esse também, né? Tá, então, são situações... Mas parece que sofreu escoriações leves, né? A gente tem que ter misericórdia. Sim. Numa hora dessa, e não ficar encontrando ou tentando encontrar justificativas, razões para a morte de um e a morte do outro. Eu acho isso um absurdo, desnecessário. Falta realmente ao cristão um bom testemunho, ser sal da terra e luz do mundo, não ser juiz. Sim. Porque esse pessoal está sendo juiz, está batendo a sentença. Foi por causa disso que morreu, foi por causa daquilo. E é muita arrogância dizer que Deus matou. Colinha aqui da produção aqui, pastor Alberto Miguel ajudando, olha o texto bíblico para você refletir. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está aqui a palavra de Deus. Corretíssimo. E uma palavra apropriada para esse momento, para nós entendermos que a essência do Evangelho de Deus é amor.
Porque o luto é para todos. O luto é para o salvo e para o não salvo. São duas famílias que perderam alguém, que precisam realmente de conforto. E nós temos que exercer misericórdia e abraçar essas pessoas que sofrem em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu vejo isso, pastor Humberto, com relação ao Asilo Lar Feliz. Sim, muito bem metido. O Asilo Lar Feliz, ali em Providência, é um asilo evangélico, mas não é um asilo para evangélicos. Sim. É um asilo para idosos. Independente da fé. E eu recebo todos os idosos ali com abraço, com beijo, com carinho, sem perguntar quem é, de onde veio, por quê. O cristão tem que amar. É isso aí. E pelo amor é que o cristão vai ser conhecido. Exatamente. Não só entre cristãos, que especificamente que Jesus diz ali, mas pelo amor. Aquele que nos persegue, aquele que nos odeia. É o próximo. Princípios básicos. É. Amar a quem me odeia, isso é cristianismo. Isso aí. Fazer o bem a quem me persegue, está lá, é o ensinamento de Cristo. Eu creio que falta realmente a nós cristãos, eu vou me incluir, tá? Como Neemias fez, nós, né? Eu vou me incluir. Nós precisamos realmente repensar o que é ser evangélico. Porque criar essa segregação, nós evangélicos e os outros, eu acho que é a pior receita para a gente se aproximar do E afasta muito mais do que aproxima. Eu costumo dizer de uma maneira bem simples, nos exemplos que eu até gosto de usar, é o seguinte: as pessoas têm o hábito de atribuir a Deus ou ao diabo. Essa leitura é muito antiga, né? E ela se perpetua até hoje. Ou é o diabo ou é Deus, nunca sou eu. Aí eu fico pensando o seguinte, né? O camarada vai lá, jogo de futebol, coisa pela qual, se vocês discordarem, tem todo direito. Eu não sei se Deus se mete, a não ser que ele tenha um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. É por isso que, mesmo sendo um batista chamado renovado, que crê nos dons espirituais, muita coisa eu ensino que não tem nada de Deus. Porque tudo que ele faz tem um propósito. Nada, nenhuma manifestação espiritual vinda de Deus é por si só. Tem que ter um propósito. E aí, jogo de futebol, o camarada vai lá, bate o pênalti, faz o gol, vai dar entrevista no final assim: glória a Deus, Deus glorificou, me abençoou, e eu fui lá e fiz o gol. Aí eu fico pensando, e se o goleiro foi evangélico também? Então assim, tem umas coisas, aí eu fico imaginando Deus do céu, ou seja, lá onde ele estiver, ele está em todos os lugares, aí Deus fala: não, eu vou ajudar aqui, você vai fazer o gol nesse pênalti. Mas tem uns negócios que eu não entendo, meu irmão. Então assim, é a facilidade que as pessoas têm de atribuir tudo a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: Deus pode tudo. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas eu não posso dizer que foi ele se eu não tiver certeza absoluta que foi ele. Não posso atribuir a ele. Eu diria que essa expressão, graças a Deus, ela é tão comum, tão corriqueira, que virou uma expressão popular. Sei lá, cerca de 40 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e a esposa da minha colega era ateu, líder de sindicato, ateu mesmo. As filhas diziam: mamãe, o papai não é ateu? É, mas ele fica toda hora dizendo graças a Deus. Isso há 40 anos. Então, eu creio que essa expressão graças a Deus, ela tem que ser dada nas duas circunstâncias. Graças a Deus porque eu fiz o gol, e graças a Deus porque a bola não me atingiu fatalmente. É isso aí. Entrou na rede, pronto, eu me livrei de uma bolada daquela, dependendo do local que bata, o goleiro não vai comemorar a defesa. Ele vai embora para o cemitério. Então, em todos os momentos, a gente tem que dar graças a Deus. Por tudo, a gente vai agradecer a Deus, mas sem essa conotação de que eu sou diferente do outro. Isso aí. É isso aí. Eu sou melhor do que o outro. Deus protegeu a mim, não protegeu o outro, porque sabe como é que eu estou assim com Deus, e Deus precisa de mim. Essa arrogância, às vezes, né, que eu vou como o senhor exteriorizar, eu vou me incluir, essa arrogância que a gente exterioriza às vezes, não é? Somos nós, né? Eu sou escolhido. Essa história de se tocar em mim, Deus vai se vingar de você. É óbvio que nós sabemos que existe de fato, né, uma eleição de Deus no sentido daqueles que o aceitarem como Salvador, não uma eleição, e aqui não é um debate de teologia, mas não uma eleição fatalista, aquela predestinação fatalista. Não, eu não acredito nela. Mas a eleição do povo de Deus, isso é óbvio, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele creem, está aqui o povo predestinado, os que creem em Jesus Cristo. É lógico que nós sabemos disso, mas essa arrogância de se achar melhor, né, que eu sou intocável,
É isso que às vezes nos afasta das pessoas que não conhecem Cristo, porque não é isso que Jesus nunca ensinou. Enquanto esteve na terra, muito pelo contrário, ele se aproximou de todas as pessoas e a todas elas ele deu oportunidade de salvação. Corretíssimo. Amém. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, espero, mas tenho certeza, por convicção de tudo que foi dito aqui, pelas palavras do pastor, pelo testemunho do Marcelinho, que você foi alcançado por algo de bom para a tua vida. Está aí um grande exemplo hoje, no momento difícil em que nós vivemos. Sobretudo, infelizmente, da tragédia em Brumadinho, chegando às últimas tragédias que aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro, fica um ensinamento. A falibilidade e a fragilidade humana, que nos torna cada vez mais dependentes do nosso único e soberano Deus. E que Ele possa te abençoar em tudo e sempre. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região, o que lhe garante qualidade e tranquilidade na hora de escolher o melhor plano para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com planos individuais por adesão com redução de carências, empresas, MEI e SEI. Fale hoje com nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando, e nós estamos aqui para lhe ajudar nesta tarefa. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387.